neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quanto tempo distante de Deus, contrariando tudo que aprendi, nos caminhos do mundo vaguei, sem destino, sem rumo seguir, com o exemplo daqueles que amo, que comigo compõem o meu lar, novamente bem junto de Deus, e pra sempre almejo estar. Espero por ti, Senhor, aguardo tua volta. Quero ser mais um entre os teus, a subir ao céu. Quando a este mundo voltar, com toda a tua glória, estarei bem juntinho com os meus, a te contemplar. Hoje vivo em um lar cristão, decidi aceitar a Jesus, por ser filho de quem nos criou, e por nós ter morrido na cruz. Seu exemplo de vida nos guia em caminhos de paz e amor, rumo às santas mansões celestiais, onde espera o Pai Criador. Espero por ti, Senhor, aguardo tua volta. Quero ser mais um entre os teus, a subir ao céu. Quando este mundo voltar, com toda
continuando com a mensagem tremenda e poderosa do profeta de Deus, nós receberemos mais um passo na fé e conscientização daquilo que somos em Cristo Jesus. Vendo o sangue, passarei de vós. Vale a pena repetirmos isto, lembrando daquilo que os 2 discípulos de Emaús disseram, pediram a Jesus: fique conosco, Senhor. Fique conosco. Então, eles não queriam que o Senhor passasse deles. Mas neste caso, aqui no Egito, a promessa era esta: vendo eu o sangue, passarei de vós. Isto quer dizer que era o próprio Deus trazendo ira, juízo sobre o povo, que não expusesse o sinal. E neste caso, é terrível estar com Deus. Neste caso, é um lugar terrível, porque Deus é um fogo abrasador. Quem pode ver Deus? Nem um animal sequer podia tocar no monte, que seria fulminado. Fora de Jesus Cristo, fora do sangue, nós estamos debaixo da ira, estamos debaixo do juízo. E neste caso, só uma coisa pode fazer com que o juízo passe de nós: é o sangue de Jesus Cristo. Fé no sangue de Jesus Cristo, trazida aos nossos corações, não por uma interpretação humana, mas pelo próprio Espírito de Cristo. Então o sangue era o sinal que o requerido por Jeová havia sido cumprido. O sangue foi o sinal. A vida, Deus havia dito: porque no dia em que dele comerdes, morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. E agora havia uma vida posta em substituição pela vida do crente. Porque Gênesis 2, 17 tinha que estar em cumprimento. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Mas ele deu a via de escape. Permitindo a queda, ele admitiu assim expressar o seu atributo de Salvador. E como ele poderia salvar ao crente, ao homem, sem que houvesse satisfeito a pena do pecado? Porque no dia em que dele comerdes, morrerás. Foi justamente dando para o homem pecador um substituto. Sim, havia uma vida posta em substituição pela vida do crente. Você sabe que ali estava um cordeiro, sem mácula, para morrer no lugar do crente, daquele que cria que de fato um cordeiro morrendo no seu lugar, ele podia voltar para casa, para os seus filhos, para a sua família. Então Deus, em sua misericórdia, fez um substituto. E isso consistiu em algo que tinha que morrer em seu lugar. Você está vendo isto no Velho Testamento? E como você olharia para isto no Novo Testamento? Seria ir ali matar um cordeiro, uma ovelha? Seria ir ali fazer uma confissão secreta a um homem, a um suposto sacerdote? Como você faria isto no Novo Testamento? Nenhuma outra coisa serviria lá atrás, lá naquele dia, lá naquele momento, quando Deus disse que teria que matar um cordeiro e o sangue ser exposto nos umbrais das portas. Não foi legumes. Ora, veja só, notem isto. A coisa não era legumes. Não era frutas tampouco. Vocês estão entendendo
O que o Espírito está nos mostrando não era legumes, não era frutas. Esse era o sacrifício de Caim. Era bonito, na verdade. Era um altar muito lindo. E dedicado a quem? Ao diabo? Não, a Deus. Você não pode ver esses cultos de hoje como estão lindos, enfeitados, de belas mulheres, de beleza artificial e de tanta coisa, espetáculos deslumbrantes e emocionantes, que a pessoa não sabe se fala língua, se salta, se grita, o que faz. Culto de Caim era desse jeito. Mas a coisa tinha que ser outra, como tem que ser outra. Tinha que ser uma vida com sangue. Vejam aqui, ouvintes, prestem atenção. Na verdade, sangue constrange. Há pessoas que sentem mal e até desmaiam ao ver sangue. Há pessoas que se comovem e até choram ao ver sangue sendo derramado. Mas você note, preste atenção, da emoção e da sensação que uma pessoa tem ao ver sangue derramado. E veja a sensação e a emoção que a pessoa tem quando uma bola entra lá no gol. Quando a mulher passa ali devidamente fantasiada e exposta. Qual é o tipo de reação que a pessoa tem? É diferente. Quando a pessoa assiste um culto muito bonito, com corais adestrados, bem treinados e vozes à ponta de agulha, a sensação é muito diferente. A emoção é muito diferente de quando você vê sangue sendo derramado. Há emoção, há sensação, há alguma reação interior? Sim, perfeitamente. Mas veja, qual é a reação que há naquele culto caimita? E qual é a reação que há naquele culto de Abel? Quando se vê sangue, a reação é completamente diferente. Embora os mesmos sentidos estejam sendo acionados, movidos, ativados, mas você está agora com esta mensagem para você poder fazer a diferença. Quando você vê espetáculos religiosos, espetáculos femininos e coisas assim, você vai lembrar desta mensagem. Na verdade, isto causa arrepio, emoção, sensação. Mas quando eu vejo sangue, se você ver o sangue de uma pessoa sendo derramado, se você ver agora um homem ali sangrando o outro, e aquele sangue jorrando no chão, você vai ficar indiferente? Dificilmente um homem poderia ficar indiferente. Há também uma emoção, há uma reação interior ao ver aquele espetáculo tão horrível, tão terrível. Então o altar de Caim era lindo, lindíssimo e causava uma reação, uma sensação, uma emoção. E o altar de Abel era totalmente diferente. Era um cordeiro trêmulo sangrando. Não é assim que sempre Deus tem se manifestado? Vejam as lágrimas do verdadeiro arrependimento pelo pecador e a pecadora se identificar com o sangue de Jesus Cristo. É completamente diferente de uma emoção trazida pela eloquência de um grande pregador. É completamente diferente da emoção trazida por um dom que está ali sobre um homem. Isto é completamente diferente, porque é uma identificação de alma. É uma alma passando por uma experiência de transformação, de morte da sua natureza e vivendo aquele sacrifício em si. Então a vida havendo saído do sacrifício, agora o sangue era o sinal de que o mandato de Deus havia sido cumprido.
Está certo? Isso é pela perfeita vontade e pela perfeita revelação de Deus, porque era a única coisa que podia responder, era o sangue do Cordeiro. Agora, que requeria Deus? Ele requeria a vida, porque o dia que comerdes, certamente morrerás. E o sangue mostrava, era o sinal que a vida havia sido oferecida. O sangue mostrava que algo havia morrido. O requisito de Deus, o sangue era o sinal que a vida já não estava, isto é, a vida do animal do qual Deus havia falado. Quando o pecador sai dali perdoado, isso não quer dizer que Deus esqueceu de que os seus pecados não precisavam mais exigência nenhuma e que nada precisava morrer no lugar daqueles pecados. Não, não. Deus nunca deixa passar isto. Cristo tem que morrer por você, em sua própria experiência individual. Filho de crente não é crente. Dizem, filho de peixe, peixe é. Na verdade, está certo. Mas filho de crente não quer dizer que é crente. Ele tem que passar pela experiência do sacrifício. Ele tem que passar por uma experiência de Cristo morrendo por ele, porque ele pecou. Como podem batizar uma criança? Se o batismo é para quem se arrepende de pecados, como se explica isto a estas alturas? É exigência de Deus no seu interior, no seu íntimo, a sua alma no seu espírito, sendo satisfeita. É Cristo morrendo por você. Isto é, você sofrendo a experiência do sacrifício de Jesus Cristo. Então todo o seu passado está apagado. Agora, a pena requerida por Deus está satisfeita, está correspondida em sua vida, irmã. Em sua vida, irmão. Aí citam demais o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer? Crer nesse caso seria levar o substituto e apresentá-lo a Deus. Quem é o substituto seu? Quem morreu no seu lugar? Foi Jesus Cristo. Para que você continue no pecado, vivendo sob as inspirações e aspirações de mulheres mundanas que ditam a moda para as cristãs? Quem ditou a moda das cristãs foi Sara. 1 Pedro capítulo 13 está a moda das cristãs. Foi Ana, foi Maria. A quem você pode apresentar como seu substituto a Deus, uma vez que ele requer morte do pecador? Sim, eu apresento a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Isso é intelecto apenas, isso é mente, isso é religião apenas. Quando você diz isto e continua vivendo na mentira religiosa, num batismo pagão de títulos apenas, crendo em 3 pessoas distintas e outras coisas, e atuando como o mundo, isto não passa de intelecto, isso é um cristianismo intelectual apenas. Isso é um cristianismo organizacional, e o corpo de Cristo não é organização, o corpo é um organismo vivo, que tem passado pela experiência de atender o requisito de Deus em relação ao pecado. E esse requisito é o próprio que Deus concedeu, é Cristo morrendo em seu lugar, como filho
daquele rei que foi morto. Aquele rapaz matou o filho do rei e ele estava sentenciado à morte. O Supremo Tribunal condenou o criminoso à morte. Mas antes de morrer, um dia o rei desceu lá sozinho, lá naquela cela escura, aquele homem ali isolado, aquele pobre rapaz sentenciado à morte, condenado pelo seu crime. Não sei em que estado você está hoje, nesse presente momento, mas aquele estava numa cela como eu esteve um dia, numa cela religiosa, grades dogmáticas, condenado à morte. E o rei desceu lá, naturalmente segurou naquelas grades e chamou aquele rapaz: venha cá, por que você matou meu filho? Para que você fez isto? Aquele rapaz cabisbaixo disse para o rei: ele não merecia, eu não estava em mim, foi uma força, vamos dizer, uma força diabólica que me tomou conta, foi uma precipitação horrível, eu mereço morrer. Aquele rapaz não merecia isso, eu não sei porque eu matei. O rei virou as costas e logo mandou ali colocar um tapete partindo daquela cela, dar-lhes roupas reais, a roupagem do seu próprio filho, e diz: agora você vai ter que ficar no lugar de meu filho, porquanto você o matou. Não é outra coisa que está acontecendo o que acontece com o verdadeiro crente. Eu matei a Jesus, o meu pecado levou à cruz, ele foi condenado por causa de mim, mas Deus exige agora que minha vida esteja em seu lugar, que ele esteja em meu lugar, que eu esteja em seu lugar. E você tem que tomar o lugar de filho, tem que tomar a roupagem do filho, não de uma denominação. Aquele homem que entrou com a capa na grande ceia, com uma roupagem denominacional, foi lançado na grande tribulação. Na ceia do Senhor não se entra com roupagem dogmática, com interpretações de homens, com doutrinas humanas. Tem que entrar com a roupagem do Filho, com o manto que não pode ser rasgado, não pode ser dividido em credos e dogmas como o vestido foi. É o manto, é aquele manto intocável, é a sã doutrina, é a palavra dos apóstolos e dos profetas sobre a qual a igreja está edificada. Tome o lugar do Filho, responda pelo Filho dentro de sua casa, em todos os lugares. Tome a roupagem de uma santa mulher, tome a roupagem da palavra, para você se apresentar diante do rei como filho de Deus, por adoção, como diz São Paulo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.